Imagine-se em meio a um deserto vasto e implacável. Você está exausto, sedento e a esperança se esvai a cada passo. Agora, adicione a essa paisagem árida um terror que rasteja, que pica, que incendeia seu corpo com um veneno letal. Um castigo divino que se manifesta na forma de criaturas peçonhentas enviadas para testar a fé e a obediência de um povo. Como reagiríamos a uma provação como essa? Haveria esperança em meio a uma praga tão devastadora? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma das narrativas mais enigmáticas e profundas da Bíblia. A história das serpentes ardentes e da improvável solução de uma serpente de bronze. É um conto de redenção, de fé e de um vislumbre surpreendente do maior sacrifício da humanidade. Nossa jornada começa no livro de Números, capítulo 21. Os filhos de Israel, liderados por Moisés, já tinham visto milagres incríveis: a libertação do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo dos céus e a água brotando da rocha. Mas a memória desses prodígios parecia se apagar com cada nova dificuldade. Após uma vitória militar, eles partiram do Monte Hor, contornando a terra de Edom. E foi neste percurso que a paciência do povo de Israel chegou ao limite. A rota era árdua, o solo rochoso, o calor insuportável e, mais uma vez, a murmuração brotou de seus corações. Eles disseram: "Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos neste deserto? Não há pão, não há água, e esta comida sem graça, este maná, já nos enoja." A queixa não era só contra Moisés e Arão, era contra o próprio Deus que os sustentava diariamente. A ingratidão, como um veneno, corroía a alma do povo. Essa murmuração constante provocou a ira divina. É uma dura lembrança de como a gratidão é essencial e como a queixa pode nos cegar para as bênçãos que recebemos. Deus, que os havia tirado da escravidão, agora via seu povo duvidar de sua bondade. E a consequência foi terrível e imediata. A Bíblia diz que o Senhor mandou serpentes venenosas entre o povo e elas picaram os israelitas, de modo que muitos morreram. Imagine o pânico. O deserto, que já era um lugar difícil, virou um campo de terror. De repente, o chão sob seus pés parecia vivo com criaturas peçonhentas. Serpentes que não apenas picavam, mas cujo veneno causava uma dor ardente, uma febre que consumia a vida rapidamente. Os gritos de agonia ecoavam pelos acampamentos, corpos se acumulavam, famílias choravam a perda de seus entes queridos. A punição foi severa, proporcional à gravidade da rebelião e da ingratidão. Essa foi a forma de Deus mostrar a eles a seriedade de seu pecado, de fazê-los sentir na pele a dor de suas próprias palavras venenosas. A serpente, que nos lembra da tentação no jardim do Éden, agora era um instrumento de juízo. As serpentes ardentes, como ficaram conhecidas, eram um lembrete doloroso das consequências da desobediência e da falta de fé. Ninguém estava seguro. A cada passo, a cada sombra, o perigo espreitava. Diante daquela calamidade, o povo finalmente caiu em si. O medo da morte e a dor da perda abriram seus olhos. Eles foram a Moisés e disseram: "Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor para que tire as serpentes de nós." Vemos aqui um momento crucial: o arrependimento, mesmo que motivado pelo sofrimento. Eles reconheceram seu pecado e buscaram a intercessão de seu líder, Moisés, o homem que sempre esteve entre Deus e o povo. E Moisés, com seu coração compassivo, mais uma vez intercedeu por eles. Ele não se alegrou com o castigo, nem se ressentiu da ingratidão. Como um verdadeiro pastor, ele clamou a Deus, e Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor. Mas a solução que ele ofereceu não foi nada do que se esperava. Não foi uma remoção imediata das serpentes, nem um antídoto mágico. A resposta divina foi, no mínimo, surpreendente. O Senhor disse a Moisés:
Faça uma serpente e coloque-a num poste. Quem for picado e olhar para ela, viverá. Uma serpente? O mesmo símbolo do seu sofrimento e da sua morte, como algo tão ligado à sua desgraça, poderia ser o meio de sua salvação. Essa era uma ordem que desafiava a lógica humana, uma prova de fé na sua forma mais pura. Era um paradoxo. A imagem da doença se tornava o remédio. Moisés, em sua obediência inquestionável, não hesitou. Ele fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Então, quando alguém era picado por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ele vivia. Imagine a cena. Em meio ao caos, à dor e ao desespero, Moisés ergue um objeto inusitado. Uma serpente de bronze, brilhando sob o sol do deserto. E a instrução era simples, quase inacreditável. Olhe para a serpente e viva. Não era preciso fazer sacrifícios, recitar orações complexas ou passar por rituais. A cura estava disponível para todos, bastava um olhar de fé. E assim aconteceu. Aqueles que, em meio à agonia, ousaram erguer seus olhos e olhar para a serpente de bronze, foram curados instantaneamente. O veneno parava de circular, a febre diminuía, a vida voltava ao corpo. Aqueles que duvidaram, que se recusaram a aceitar uma solução tão ilógica, pereceram. A diferença entre vida e morte residia em um simples ato de fé e obediência à palavra de Deus. Essa história, tão enigmática, carrega uma das mais profundas revelações do plano de salvação de Deus. Séculos depois, o próprio Jesus Cristo fez uma conexão direta com este evento. No Evangelho de João, capítulo 3, ele disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A serpente de bronze, símbolo do pecado e do juízo que os afligia, foi levantada como um meio de cura. Da mesma forma, Jesus, o Filho de Deus sem pecado, foi levantado na cruz. Ele se tornou pecado por nós, para que ao olharmos para ele com fé, pudéssemos ser curados não de uma picada física, mas da picada mortal do pecado que nos separa de Deus. A morte na cruz não foi o fim, mas o meio pelo qual a vida eterna se tornou acessível a todos que creem. A serpente de bronze no deserto era um tipo, uma sombra, um vislumbre profético daquele que viria para nos salvar de um veneno muito mais letal. A salvação, tanto para os israelitas no deserto quanto para nós hoje, é um dom de Deus, acessível por um simples ato de fé: olhar para o Redentor. Refletir sobre esta passagem nos mostra a complexidade da misericórdia divina. Deus não retirou o mal imediatamente, mas ofereceu um caminho de salvação dentro do próprio cenário de aflição. Ele nos convida a confiar nele mesmo quando suas soluções parecem estranhas para nós. A lição é clara: a obediência e a fé, mesmo diante do inexplicável, são o caminho para a vida. A história das serpentes ardentes e da serpente de bronze é um testemunho poderoso da nossa natureza, da soberania divina e do amor redentor de Deus. Ela nos mostra as consequências da murmuração e da ingratidão, mas mais importante, revela a surpreendente misericórdia divina. Quem olhasse para a serpente de bronze, num ato de fé, era curado. Este milagre no deserto não foi apenas um evento histórico, foi um profundo presságio do maior ato de amor de todos os tempos. Assim como a serpente foi levantada para a cura física, Jesus foi levantado na cruz para a cura espiritual e eterna de toda a humanidade. Basta olhar para ele com fé. Que esta história inspire você a confiar na provisão de Deus, a reconhecer suas soluções que muitas vezes desafiam a nossa lógica e a buscar a verdadeira cura que só Ele pode oferecer.
Se você sentiu seu coração tocado por essa poderosa narrativa, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas jornadas bíblicas, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa de esperança. Sua interação nos ajuda a levar a palavra a ainda mais pessoas. E lembre-se, a fé, por mais simples que pareça, pode mover montanhas e curar picadas mortais.